Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos o que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e aos todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Este brado deveria fazer Laranjeiras tremer no dia de hoje, assim como deveria fazer tremer todo o resto do país, que se diz o mais católico do mundo, mas parece que vive como se Deus não existisse. Esta noite, meus filhos, é diferente de todas as outras. Eu disse, ao celebrar os mistérios da liturgia, nós celebramos memória. Biblicamente, fazer memória, celebrar a memória é entrar no acontecimento. Hoje, nós estamos junto ao túmulo do Senhor, que já está vazio. Ele não está no túmulo, ele ressuscitou como havia anunciado. É isso que nós devemos proclamar. De que jeito? Distribuindo sorrisinhos amarelos, dizendo: Jesus te ama e eu também, e ele ressuscitou e está no nosso meio, aleluia, aleluia. Tem muita gente falsa fazendo isso. Meus filhos, o melhor modo de anunciar ao mundo que Cristo está ressuscitado, vivo, atuante, presente no mundo, é a tua vida.
A tua vida é a melhor forma de anunciar ao mundo que Cristo está ressuscitado. Se tua vida está no pecado, não será anúncio de ressurreição. Se tua vida continua a mesma coisa sem graça que era até poucos dias atrás, não será anúncio de que Ele ressuscitou de verdade. Se tua vida não tem muita diferença de um ateu ou de um pagão, não será anúncio de que Cristo ressuscitou. Se tua vida ainda tem fraude, não será anúncio de ressurreição. É a melhor forma, meus filhos, de anunciar que Cristo está vivo, presente no meio de nós. Ele ressuscitou, ressuscitou de verdade. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que quem crê nele tenha vida eterna. E quantas vezes já dissemos que crer, no sentido cristão do termo, não é somente acreditar no que me disseram. Acreditar no que se aprendeu lendo um livro. Fé, ter fé, é colocar-se naquela atitude de quem obedece, de quem segue. E seguir, não como nas redes sociais, mas se colocar na imitação do outro. Deus enviou o seu Filho para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Todo o que lhe obedece tenha vida eterna. Todo o que reproduz na sua própria carne o que viveu na carne, o Filho de Deus feito homem, possuirá a vida eterna. Deus não enviou o Filho ao mundo para morrer no meu lugar. Foi por isso que nós excluímos aquela música. Lembram que vocês cantaram tantas vezes? Deus enviou o Filho ao mundo para nos revelar cabalmente quem Deus é. Deus enviou o Filho ao mundo para revelar qual é a vontade de Deus. O agir segue o ser, já disse Santo Tomás de Aquino. E Cristo nos revela que Deus é amor para começo e conversa. E o amor não poderia fazer outra coisa a não ser amar. Deus enviou o Filho ao mundo para fazer no mundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é amar. Sabendo que este mundo está sujeito ao mal e ao pecado, é por isso que a experiência de amar àqueles que permanecem rejeitando o amor, essa experiência se torna, em alguns momentos, dura, pesada, custosa, difícil. E o extremo da gente amar alguém que não ama, o extremo desse amor, de amar a quem não corresponde ao amor, é estar disposto a sofrer as consequências extremas da falta de amor do outro, que não apenas não acolhe o amor, como ainda odeia o amor, responde em ódio. Quem está sujeito ao mal e ao pecado, com facilidade, só vai reagir de forma violenta quando qualquer coisa contraria aquele ego que não está acostumado ao amor. Uma pessoa que não está acostumada ao amor sempre vai reagir com violência, querendo se impor sobre o outro, querendo exercer poder sobre o outro, querendo subjugar o outro. E diante do amor, quem não ama é chamado a dar uma resposta. Quem não ama, mas percebeu que é amado, é chamado a dar uma resposta. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para morrer no meu lugar, mas para mostrar até que ponto Ele estava disposto a ir no seu amor por nós que não o amamos. Pena que às vezes o nosso português falado hoje, quase a gente não entende o verbo. Eu me lembro quando estudava a língua portuguesa, o verbo amar, que a gente às vezes usa
O verbo no passado, no pretérito perfeito, não é assim? Pretérito perfeito, muito parecido com o presente. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Isso é o presente do indicativo. Como é que é o pretérito perfeito? Eu amei, tu amaste, ele amou, nós. Vocês perceberam que a pronúncia parece muito com o presente? No português antigo, pelo menos de uns 100 anos atrás, esse amamos do passado tinha um acento. Nós amamos. Agora, a língua portuguesa é a que já foi mais picotada com tanta reforma ortográfica que, em vez de melhorar, só faz piorar a comunicação. E nós perdemos um pouco essa noção de que o verbo que eu empreguei aqui está no passado, está no pretérito perfeito. É tal como nós rezamos no Pai Nosso: perdoai-nos assim como nós. O verbo no original está no passado, assim como nós perdoamos. Nós já praticamos uma ação que pedimos que Deus agora o faça conosco. Ele nos amou quando nós ainda não o amamos no passado. Ele enviou-nos o Filho para mostrar quem é Deus e mostrou que Deus é amor. Ele não enviou o Filho para morrer. Ainda esses dias alguém me mandou um vídeo de um pretenso sábio que num podcast da vida desses aí quis fazer acreditar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Isso é uma heresia que a igreja já superou faz séculos, mas vira e mexe ela ressurge, sempre arruma um jeito. E ele quis dizer que o Pai, aí ele usou a palavra Javé, mandou o Filho para morrer. Quem de nós mandaria o Filho para a morte? Eu não. Bom, se alguém aplica a Deus os antropomorfismos, eita, o padre está falando grego, pior que é grego mesmo, viu? Antropomorfismo é quando a gente, para falar das realidades de Deus, a gente usa imagens de palavras e conceitos nossos, humanos. Isso é antropomorfismo. Entende? Ou seja, dizendo como age o ser humano, a gente tenta entender como Deus age. Quando, na verdade, pelo Evangelho, a gente deveria fazer o caminho contrário. À medida que Jesus nos mostra como Deus age, é que nós deveríamos aplicar as nossas ações, como nós que cremos nele, que obedecemos e o seguimos, devemos também agora agir. Pensem nisso, porque é, meus filhos, esta grande verdade que nos faz reunir hoje, numa cerimônia que para alguns pode parecer longa. Padre, a missa de hoje é longa. Não, não é a missa que é longa, é o seu amor que é curto, infeliz. Porque quando a gente ama, a gente não olha para o relógio. Né? Lembra o seu tempo de namoro? Sempre tinha um que olhava para o relógio: eita, já passou da hora, teu pai vai te matar. Não é? Ou era o namorado que dizia para a mulher: eita, teu pai disse até às 10h30, já são 11h30, e agora? Nem percebeu o horário passar. Ou então ela diz: eita, meu pai vai me matar, já passou da hora. Quando a gente ama, a gente não olha para o relógio. Porque faz bem estar na presença do amado. Faz bem estar na presença de alguém que se desdobra em atenção, carinho, amor, que nos dá importância. Faz bem. É isso que nós viemos fazer aqui hoje. A igreja não repete a sua liturgia todos os anos, tal como uma peça teatral, que de repente novos atores ou novos atuantes pode fazer de um jeito ou de outro.
Hoje é o Padre Francisco, daqui a um ano só Deus sabe. No passado já passaram outros, e tinham outras pessoas entre vocês. Não, não é um teatro que se repete com atores diversos a cada ano. Mergulhamos no acontecimento. Hoje o anjo nos convida e diz: não procure entre os mortos quem está vivo. Ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Lembre do que ele falou antes: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. O amor se entrega na mão daqueles que ele ama, mas que não o amam. E a consequência disso é um choque de uma liberdade que se entrega e de uma liberdade mal usada que rejeita aquele que se entregou. Foi por isso que ele passou pela cruz. Não foi porque o pai queria que o filho sofresse ou queria que o filho morresse. Ele queria que o filho mostrasse como Deus ama a humanidade. Isto era a vontade do pai, que o filho procurou realizar em perfeição. E sabendo que ia entrar em choque com o mal, com o pecado da humanidade, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Cristo ressuscitou. A igreja viva e atuante ao longo da história deve ser prova que isso é verdade. A santidade dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, todos nós os batizados, deve ser um anúncio, uma prova de que ele continua vivo, presente e atuante. Vamos ter batismo daqui a pouco. Eu espero que isso sirva para gritar à consciência de todos nós outros que fomos um dia batizados, que aquela graça que chega para elas hoje já está atuando em nós. Talvez não ainda com aquela força toda, porque Deus é Deus de aliança. Ele faz a parte dele, mas espera que façamos também a nossa. Não se negue a fazer a sua parte. É Páscoa, o Senhor passa. Os hebreus escaparam da morte. O anjo passou e não os exterminou, porque tinha o sangue do Cordeiro nas portas. Depois passaram pelas águas do Mar Vermelho. Depois passaram pelo Jordão e entraram na terra prometida. Tudo isso imagem do que em Cristo acontece em realidade. Cristo passa da morte à vida definitiva e chama todos aqueles que nele são batizados a fazer a mesma passagem. De uma vida onde o mal já não deve fazer mais parte, uma vez imersos na morte pelo batismo, ressurgidos com esta vida nova que o Cristo Senhor nos dá. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Esta noite é diferente de todas as outras. Vocês que têm mais experiência de seguimento de Nosso Senhor, nunca deixem de contar os mais novos. Eu estou dizendo isso porque está me vem à memória que na ceia, na noite da Páscoa dos judeus, na ceia, o mais novo da família deve perguntar ao mais velho da família por que aquela noite é diferente de todas as outras. Porque nas outras noites foram dormir mais cedo. Claro, isso foi no tempo que não existia celular, né? Hoje em dia, com celular, os pais dormem primeiro, os meninos só vão dormir depois de 3h30 da manhã, para acordar já cedo, com a mãe puxando os lençóis para ir para a escola no dia seguinte. Mas o ritual fazia a criança, o mais novo, perguntar: por que esta noite é diferente das outras? Nas outras noites dormimos mais cedo, nessa nós ficamos acordados até tarde. Nas outras noites, o café, o lanche, o jantar é muito mais simples. No dia de hoje tem um quê de diferente, a gente come até umas coisas que não está acostumado a comer todo dia. Claro, na ceia judaica, não é essas coisas gostosas que eu sei que alguns de vocês prepararam em casa para se refestelar. Na ceia judaica tinha alguns elementos: um cordeiro imolado, ervas amargas, ovo passado em água algada
e ainda um pouco de vinho, que nesse dia misturava-se um pouco de água para que também os pequenos pudessem fazer parte da festa. Desta ceia, nosso Senhor escolheu 2 elementos, pão e vinho, para instituir o sacramento que nós hoje vamos celebrar mais uma vez. Esta noite é diferente para nós. O Cristo passa da morte para a vida. No batismo, isso se torna um sinal claro para toda a igreja, para todos nós. Também nós somos chamados a passar de uma vida onde o mal e o pecado talvez imperasse, para uma vida onde Ele é o Senhor, onde Ele é o Rei, onde Ele é o critério, onde Ele é a luz, onde Ele é aquele cuja vida vale a pena imitar, e não outro. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Que a nossa vida possa anunciar esta grande maravilha num mundo que está a cada dia mais hostil ao Senhor e àqueles que lhe pertencem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.